Duplo twist hablado. Boa noite para você que está acompanhando mais um episódio do Duplo Twist Hablado. Eu sou o Gabriel Gentili, aqui comigo estão o Rodrigo, o Gabriel Ursi e o Gabriel Lincoln. Boa noite, meninos. Boa noite. E quem também está aqui conosco, nossa convidada especial nessa edição do podcast, uma das maiores treinadoras da história da ginástica artística brasileira, Georgette Vidor. Boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vários Gabriéis, né? Aqui, Gabriel 1, Gabriel 2, Gabriel 3 e o Rodrigo. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, vamos fazer, né, um bate-papo aqui com a Georgette, falar sobre toda a trajetória dela na ginástica e vários outros assuntos também, né? Bom, para começar então, Georgette, né, aquela pergunta que a gente sempre faz, assim, para todos os convidados, assim, né? Como que começou a sua relação com a ginástica? Na realidade, para vocês que não são do Rio de Janeiro, né, eu morava num bairro onde o Clube de Regatas do Flamengo tinha uma sede. Essa sede não existe mais, foi a sede mais antiga do Flamengo, e na minha rua, eu era muito pobre, de família muito pobre, e na minha rua morava uma menina que o pai era professor de judô do Flamengo. E aí ela me convidou para ir, na realidade a gente foi ver a esgrima. Só que o material de esgrima, vocês sabem que é caríssimo, né? Então, quando eu cheguei lá e vi, e o cara falou o material, eu já imaginei a minha mãe. Primeiro que a mãe nem ia nem saber o que era aquilo, eu ia pensar que eu estava louco e não tinha a menor condição. E aí tinha um ginásio de ginástica nesse local. E aí eu olhei e falei, bom, pelo menos esse aqui não tinha que pagar nada, era uma coisa. Eu não me lembro muito do troço. Esse professor já morreu, o professor Ribas, e ele tinha nesse clube a campeã brasileira de solo, que chamava Luzia. E era uma campeã de solo brasileira do Flamengo e tal. Bom, eu comecei a fazer um pouco de ginástica lá, e logo, eu não consigo lembrar, eu tinha uns 10 anos, 9 para 10 anos, e logo o Flamengo inaugurou a sede da Gávea. E todo mundo, então, foi para lá, e eu morava, sei lá, de ônibus na época, devia ser quase 1 hora de distância. Ainda era um bairro da Zona Sul, nunca morei no subúrbio do Rio de Janeiro, mas era muito longe o gasto para ir. Então, a ginástica começou assim, muito breve, muito rápido, começou no Flamengo, essa sede praticamente acabou. A sede tinha uma piscina, eu acho, eu não consigo me lembrar muito do negócio, era no fundo de um prédio, e aí pronto, aí começou a ginástica e eu basicamente comecei e parei. E aí teve uma história que eu fui ver, então, já com quase para 13 anos, eu fui ver as campeãs do mundo, as campeãs olímpicas no Maracanãzinho. E eu era, acho que escola pública podia ver, porque não sei se era um treino, era uma apresentação pequena. Eu só sei que eu sentei assim na primeira cadeira e em frente a mim subiu na trave Ludmila Turicheva. E aí ela entrava num espacar de frente, assim, com os pés en dedans, e eu fiquei absolutamente fascinada com aquilo. Ela estava ali na minha frente, era uma apresentação que eram os melhores do mundo. Quem trazia isso foi um ex-presidente da confederação, que chamava Fischer, e que foi depois vice-presidente da FIG e tal, muitos anos. E aí ele trazia esse pessoal. Depois dos Jogos Olímpicos, ele fazia uma turnê no Brasil. E aí foi assim que eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, que coisa mais linda que ela... Eu me lembro dela fazendo espacar, era a coisa mais linda do mundo, o pezinho assim para dentro, na ponta da trave. E aí eu resolvi que... Aí a situação da minha família estava um pouco melhor, e eu resolvi que eu ia atrás da ginástica, só que aí eu morava num bairro muito perto do Fluminense. Então eu fui para o Fluminense e comecei a fazer ginástica lá. Foi assim. Incrível. Georgette, a gente sabe que nesse começo da sua carreira
também tinha a dança, né? Ela foi muito importante, né? Você foi professora, se eu não me engano. Queria que você comentasse também sobre a importância da dança nesse começo da sua carreira e como isso impactou a sua carreira como treinadora. A gente sabe que o Flamengo hoje tem um trabalho de artístico muito importante, que está muito sendo valorizado no código, e você tem essa paixão. Inclusive, quando a gente esteve no Flamengo visitando o treino, você deu um treinozinho pra gente de balé ali. A gente mandou muito mal, mas queria que você comentasse um pouco da importância da dança na sua carreira. Foi a dança foi que me fez uma treinadora diferenciada. Então, como eu fui péssima na ginástica, assim, pelo, né, pelo que eu entendo, péssima que eu digo, eu não tinha habilidade, eu fiquei com um corpo, apesar de ser muito magra, eu peguei corpo de mulher muito cedo, e eu tinha medo, eu não era muito forte, eu não era nada muito, nem muito flexível, nem muito forte e tal. Então, a gente lá no Fluminense, você tinha que fazer saltos ornamentais, aí tinha rítmica, e eu fui fazendo, aí comecei com dança moderna, porque a esposa do meu treinador era professora de dança, e aí comecei com a dança moderna, daqui a pouco eu ia atrás das bolsas, né? Como eu não tinha dinheiro, eu ia atrás das bolsas. E aí fui fazer clássico, e também aí já no Flamengo, no outra sede que o Flamengo tinha, bom, eu pulava para tudo que era coisa, né? E realmente o balé foi fazendo uma diferença na minha vida, até que o meu treinador, eu tinha 15 anos, mas a idade da Adriana também, né, que fez a entrevista com vocês. Ele viu que eu não tinha talento para ser atleta, mas ele viu que eu tinha muito jeito para ser professora, porque eu ensinava as minhas amigas, né? E aí um dia ele chegou para mim e falou assim: olha, você quer montar uma escolinha? E aí eu falei: eu quero. Ele falou: você pode escolher 10 meninas, as melhores meninas do turno da manhã, e foi isso que eu fiz. E aí eu comecei a preparar, e como a ginástica, na época, né, não tinha nada, eu nunca tinha ido para fora, nunca tinha ido a um campeonato brasileiro, até a ginástica do Brasil eu conhecia pouco, eu usava muito o que eu tinha de balé, né? Então, e a outra coisa, eu sempre fui perfeccionista, né? Tipo, eu tenho uma letra bonita, eu sempre que fazia alguma coisa, eu tentava fazer o melhor. E aí, então, eu exigia que minhas alunas fizessem, elas tinham, por exemplo, 1 hora de aula, eu dava 2. Aí tinha feriado, eu chamava elas para fazer aula. Isso era uma turma de escolinha, hein? E elas nadavam, outras faziam balé também. Aí tinha alguma coisa. Eu tentava dar muito mais aulas do que elas tinham que ter, na verdade. Quando chegou no fim do ano, na época tinha um treinador chamado Mário César, que era treinador da Gama Filho, que tinha metade da seleção brasileira, Jaqueline Pires, Altair Prado e Cláudia Magalhães, que foi para os Jogos Olímpicos e tal. E aí ele foi ver, porque ele era genro do meu treinador da época, né? E aí ele olhou para aquelas meninas, eu fiz um colã diferente, eu e minha mania dos colãs, e falou assim: nossa, que equipe é essa que vocês estão montando? Aí alguém disse para ele: não, não é uma equipe, é uma turma de escolinha. E aí ele falou assim: nossa, que trabalho bem feito, que coisa bonita. E aí, nesse mesmo grupo, eu treinava tantas garotas que elas foram completando a equipe do Fluminense. Tipo assim, faltavam 2 pré-infantis, eram completadas com as minhas meninas. Faltavam 2 infantis, completava com as minhas meninas. E aí eu fui ficando fissurada e tal, e aí eu já sabia, cada ano eu sabia mais dança, mais, e fui para uma escola de balé clássico de Tatiana Leskova, aqui no Rio de Janeiro, era a escola onde russa, né, e dava aula de varinha e tal. E aí eu tive a melhor escola, eu só não fui para o Teatro Municipal, mas eu tive a melhor escola de balé, tinha bolsa também, tal. Então, isso foi me dando uma diferença, porque ninguém na época era como eu. Tinha a treinadora da Adriana, que também era muito boa na parte coreográfica, a Eliane,
Mas eu usei isso de uma forma, não sei, a sensibilidade que eu tive, o que eu, na época, quais eram as características, né, da minha personalidade que foi fazendo uma diferença. E aí, com 19 anos, eu fiz a primeira campeã estadual, ganhando dessas feras aí, que eram, na época, Berenice, no Tijuca, e o Mário César na Gama Filho. Esse trabalho do balé é muito importante, né, na ginástica, porque às vezes a gente acha que a ginástica é dar mortal, é ser explosiva, é fazer elemento muito difícil, mas essa parte do balé também é super importante, né? Na minha vida como treinadora, foi a minha diferença, né? Eu dava balé todos os dias para as minhas ginastas, era eu que dava a barra do balé. Eu nunca fiz isso, por exemplo, de ficar dando dança moderna. Isso veio, até porque isso veio bem depois, né? A gente tinha série obrigatória de piano, então tinha que ter muito balé. E aí eu fazia isso com as minhas ginastas, e fiz isso até chegar a Daniela Hipólito, desde as primeiras ginastas que eu fiz até as últimas ginastas que eu trabalhei, sempre o balé foi super importante, e porque eu entendo que essa parte artística faz a diferença de uma ginasta. E como o Brasil, né, até muito pouco tempo que eu digo, porque as informações não chegavam. Então, eu entendia que eu tinha que fazer algo que fosse diferente, porque a nossa competitividade era muito pequena, né? Na América do Sul, não tínhamos ninguém, né? América Central, Cuba, que era fechado para caramba, não trazia informação, não passava informação. Estados Unidos, Canadá, que eram muito distantes, e mesmo assim muito caro para a gente. Europa, nem pensar, aí é que a gente não ia mesmo. Então, era uma coisa assim, tinha que descobrir qual era a maneira da gente... Não tínhamos bons aparelhos, né? Não tínhamos nada, eu fui atrás de uma técnica que eu entendia, que era uma técnica muito apurada, a disciplina do balé clássico, né? Os professores de balé, eu usei muito isso como exemplo para mim, né? Assim, de como era exigida, quando a gente entrava, e eu também fazia arte marcial, né? Eu fazia Aikido, então arte marcial é uma coisa com muita disciplina, então eu exigia demais isso das minhas ginastas, né? A disciplina era uma coisa para mim, eu acho que foi por aí o caminho. E tem uma coisa que eu tenho na cabeça, que eu acho que é verdadeiro, que assim como atleta campeã, que eu digo campeã do mais alto nível, o treinador campeão ele tem algo diferente também, né? Dentro da sua personalidade. Não, nem todo mundo é capaz de ser líder, né? Por mais cursos que você faça, você pode aprimorar, mas a liderança, o carisma, fazer com que aquele ginasta realmente se entregue a você e queira dar a você o melhor que ele pode, é uma característica que poucos têm, eu acho. Durante toda a minha vida, o que eu vi foi exatamente isso, é que são pessoas diferenciadas, e aí nascem com algumas características que, mesmo que você trabalhe a vida inteira, é difícil se isso não nasceu com você, entendeu? E eu acho que eu tinha um pouquinho isso, acho que eu tinha alguma coisa que era diferente da grande maioria dos treinadores. Porque não adianta só o treinador ter o conhecimento, saber das coisas, se ele não tem a conexão com a ginasta, se ele não sabe passar isso para a ginasta. Enfim, tem toda a parte humana também, além da parte técnica, né? E isso depende muito da personalidade do treinador. Isso não dá para fazer um curso e aprender. Eu acho que hoje você tem técnicas de aprimoramento, de liderança, né? Tem uma série de coisas que você pode melhorar algumas características se você não tiver. Mas eu acho que alguma coisa, um técnico vencedor, tá? Eu estou falando de alguém que sabe a hora de falar, a hora de, né, o que treinar, ter uma visão que é diferenciada dos outros. Eu acho que isso, a experiência te dá muito isso, sem dúvida nenhuma, mas
tem algo mais que eu acho que a pessoa tem que ter e tem que nascer com ela, no meu entendimento. Eu acho que é assim que são os técnicos campeões e é assim que são as campeãs também. Elas nascem com algo que, né, uma capacidade mental muito desenvolvida e natural, né? Que você tem que trabalhar, mas que vem com você. Georgette, Opa. só Pode ir, para depois eu continuar falo. na pergunta sobre treinadores e formação de treinadores, que acho que é um tema que a gente gosta muito de entender, porque os fãs de ginástica discutem muito isso, né? Qual que é a capacidade técnica do Brasil, como que a gente vai melhorar o nível técnico a nível nacional. E olhando a sua história, você se formou muito com intercâmbios e conhecimentos de treinadores estrangeiros, né? Você sempre correu atrás de ir aprender. Queria que você comentasse um pouco da importância disso para você como treinadora. E uma pergunta, se você acha que hoje o Brasil já dá conta de, com seus próprios treinadores, formar uma geração campeã de treinadores. Então, você tem uma série de pupilos ali no Flamengo, né? O Ângelo, a Dani, a Renata, o Valmir. Desculpa se eu esqueci de alguém. Como que está sendo esse trabalho também de formação dos treinadores brasileiros com o conhecimento da escola de ginástica brasileira que a gente formou nas últimas décadas? Nossa, é uma pergunta longa, né? É. Vamos ter que partir ela. Exatamente. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o Brasil tem a grande infelicidade de não valorizar profissionalmente, né? Então, os nossos salários são baixos, você tem poucos esportes que são valorizados, aí você tem vôlei, basquete, futebol, obviamente, e o resto está ali num bolo que, infelizmente, a ginástica é um esporte que te dá muito trabalho, porque você precisa se dedicar mais do que o normal para qualquer outra profissão, qualquer outro esporte. Não existe um esporte que você se desgaste tanto durante uma vida tão longa para você fazer um grande campeão. Então, acho que isso, o Brasil tem uma falha terrível, assim como a gente perdeu, né? Nós ajudamos muito a formar excelentes treinadores para os Jogos Olímpicos 2016 e perdemos praticamente todos, né? Então, no meu caso, aí voltando bem lá atrás, eu tive muita sorte, porque quando o Brasil não tinha, né, nome nenhum, quando o Brasil não era respeitado por nada, quando a gente não tinha aparelho, quando tudo isso era ruim, caiu na minha mão uma ginasta chamada Luísa Parente, né, que era um fenômeno. Eu aprendi ginástica com ela e ela comigo, e por causa disso, né, a gente conseguiu ser convidada para todos os lugares do mundo que você pode imaginar. Então, e eu tinha, na época, né, em função da Luísa, claro, isso acontece, né, todo treinador que tem uma super atleta, os outros querem treinar com aquele treinador. Então, eu fui fazendo uma geração e comigo trabalhou um rapaz chamado Marcelo Figueiredo, que hoje é DJ nos Estados Unidos, e dá aula também, e esse cara era um fenômeno como treinador, um fenômeno. Então, ele me ajudou, ele era dos saltos, ele ia lá todo dia, chegava lá, posso te ajudar? E tal, e aí ficava, aí teve um dia que eu falei, você vai fazer educação física. E aí ele não ia fazer nada de educação física, ia fazer outra coisa completamente, eu mudei a vida dele completo. E quando o Flamengo me chamou para ir para lá, eu falei, olha, eu me lembro que era 5.000 cruzeiros, ou sei lá qual era a moeda na época, eu falei, olha, eu quero 3.500 e quero 1.500 para o meu auxiliar. Eu só vou se ele for. E fiz um trabalho muito bom com esse cara. E com ele, né, quando eu fui a primeira vez à Rússia, que eu cheguei para ele e falei, Marcelinho, esquece tudo que a gente sabia, porque essa ginástica que a gente fazia não existe. Isso está tudo absolutamente errado, não é nada disso. Então, por acaso, eu consegui um patrocínio na época que não se conseguia. Eu tive mais sortes assim, e a gente foi 2 vezes à Rússia no mesmo ano, em Moscou. E foi aí que eu convidei 2 russos para virem trabalhar no Brasil, os pais pagavam, o outro o Flamengo pagava, eu fazia uma confusão na época, e isso foi algo transformador na minha vida. Depois que eu fui para Moscou,
o que eu vi lá era tudo absolutamente diferente do que eu tinha visto na minha vida. Então, a partir daí, eu me transformei numa outra treinadora, né? Com outro conhecimento, com outra bagagem, e a Luísa foi me abrindo portas, né? Tive um cara chamado Bela Caroli que me viu nos Jogos Olímpicos de Seul e mandou um recado dizendo: se ela quiser que eu ajude, as minhas portas estão abertas, ela pode ir lá com a Luísa para a academia que eu vou ajudá-la. E esse cara me ajudou muito. Realmente me disse como é que a banda tinha que tocar e tal, e só Luísa conseguia acompanhar o treinamento dele. Não tinha como, era um negócio... E aí eu fui pegando, né, o que eu gostava mais de cada um. Então, no Brasil, eu acho que a gente teve as experiências, né, com o Oleg Ostapenko, que, meu Deus, que treinador, que fenômeno esse, muito especialista em acrobacias, né, ele era um especialista, um acróbata que a gente chama, e lá na Rússia, na época na União Soviética, depois é que ele foi fazendo atletas da Ucrânia, mas antes, ele era um cara que trabalhava a parte acrobática de todas as ginásticas, porque no Centro Nacional da União Soviética, na época, tinha isso. Você tinha o treinador da atleta, mas você tinha os especialistas. Especialista em cama elástica, né? Especialista em acrobática, especialista na parte coreográfica, e ele era especialista em acrobacia. Então, ele veio... A Irina veio antes, uma boa treinadora, mas também a grande experiência da Irina foi estar aqui, foi aqui que ela desenvolveu a capacidade técnica dela, mas o Oleg não, o Oleg veio pronto e muito pronto, né, pelas ginastas que ele já tinha criado. E aí depois eu trouxe o Alexandrov, muito louco, mais um fenômeno também. Né? Alexandrov foi um grande campeão como atleta. Depois foi o técnico Bilozerchev, não preciso nem falar mais nada. Ele foi da época onde a União Soviética tinha uma ginástica masculina que era da gente... Era um negócio absolutamente genial. E ele foi o treinador, né, dessa equipe. E aí depois ele migrou para o feminino, e fez a ex-União Soviética, aí já separada, né, chegar essa coisa que a Rússia chegou. Então, ele veio, só que uma pessoa muito difícil, porque a gente não assim como Oleg, a questão da língua, talvez os treinadores não tenham absorvido tanto, porque os dois tinham dificuldade. O Oleg não falava nada além de russo e ucraniano, né? E teve muita dificuldade de aprender português, até o final ele falava poucas palavras, então você imagina que a comunicação, né, poderia ter sido muito melhor se a gente, né, falasse a mesma língua. Depois com o Alexandrov, ele veio dizendo que falava inglês, mas ele tinha 20 palavras, era tudo que ele falava, e a gente, como estava acostumado a ouvir russo pra caramba, você acabava entendendo um pouco. E tinha também uma coreógrafa na época com a gente que era bielorrussa e que falava inglês bem. Então, ela era o contraponto ali, né? E depois a Irina, frequentando a seleção, traduzia um pouco, mas não é a mesma coisa de você falar a língua. Então, os nossos treinadores sofreram um pouco isso, mas tiveram. Antes, no Flamengo, eu tive chinês, eu tive cubano, eu tive... Então, eu passei por esse mundo todo aí, né? E aí fomos trazendo. Agora, por que o Brasil, eu considero que nós não estamos prontos? Né? Porque nós contamos em duas mãos o número de treinadores que nós temos. E num país tão grande, o tempo que você demora para formar uma ginasta, não dá tempo de você voltar. Né? Então, fica sempre uma geração capenga, porque quem está se dedicando à geração principal não consegue se dedicar a outra, e aí a que vem, de repente, não vem tão bem preparada. Então, dizer para você que o Brasil está pronto para seguir esse momento que a gente está vivendo, eu digo que não. Eu te digo que não, porque
não dá para competir com países que têm uma quantidade de treinadores absurda, que vai levando cada vez mais nossos treinadores embora, porque as pessoas querem ganhar dinheiro. Chega uma hora que a vaidade de ser treinador da seleção, de repente, não é tão importante para essas pessoas. Algumas, como a Adriana, eu, que ficamos, a Irina, né? Essa questão da seleção nos é bastante importante na vida. Então, eu acho que a gente basta isso para a gente, né? Mas para treinadores jovens, talvez isso não seja tão importante, e as pessoas querem correr atrás de ter um pouco mais de dinheiro, de viver num país mais tranquilo, com mais segurança. Então, eu acho que a confederação vive muito do resultado, né? Claro, obviamente, porque ela consegue recursos através dos resultados, mas eu não acredito que, com a quantidade e a qualidade de nossos treinadores, a gente consiga descobrir e continuar treinando esses talentos todos por muito tempo, até porque eu acho que outros irão embora, né? Então, quando a gente começa a formar os treinadores, não há recurso para tudo, né? Para levar todos os treinadores. Acho até que o Brasil hoje leva bastante. Na minha época não era assim. Mas eu estou dizendo, é difícil, porque os salários são ruins. Por mais que você tenha resultado, medalhas olímpicas, medalhas mundiais, existe um treinador privilegiado nessa história, né? Que ganha um bom salário e que, por isso, se mantém no Brasil. Os demais ainda estão com a esperança de estarem na seleção, né? E aí criar um currículo melhor, mas eu não acredito que vão ficar ad eterno aqui no Brasil. Então, é um problema sério que é difícil a confederação resolver, porque aí teria que ter um recurso enorme para apoiar pelo menos de 10 a 20 treinadores, né, conseguirem um recurso maior, ou fazer uma política junto aos clubes de desenvolver algo que eles pudessem ter melhores salários, assim como o basquete ganha uma fortuna, entendeu? Então, isso eu faço dentro do Flamengo e dentro da minha estrutura de Petrópolis, mas é uma estrutura pequena e que eu não consigo. O que eu tento fazer é motivá-los para continuar, mas eu não consigo fazer com que os salários cheguem ao ponto de eu ter a certeza que eles continuarão aqui, entendeu? E, Georgette, a gente, né, tem essa carência aí hoje de treinadores no Brasil, mas como que é para um treinador mais experiente, que tem mais conhecimento, que é o seu caso, por exemplo, que foi o caso do Oleg, do Alexandrov, formar treinadores mais jovens? Como é esse processo dentro do ginásio? Eu vou te dizer o seguinte: primeiro, no meu caso do Flamengo, que sempre formei, né, esses treinadores que trabalham comigo não são formados por mim. Não tem a minha escola. Eu cheguei no Flamengo, eles já estavam, né, trabalhando, então a minha tarefa no Flamengo foi outra. Até porque essa geração, eles não me viram dar treino. Então, até para você ter credibilidade é difícil, porque eles não, né, eles sabem da história, mas não viram. Então, hoje os jovens têm dificuldade de entender que, se você foi capaz de fazer alguma coisa, é porque você tem uma capacidade diferenciada. Então, eu tive que olhar de outra maneira. É completamente diferente do que eu tive antes, né? Que eram ex-ginastas minhas que começavam a trabalhar, havia uma estrutura muito minha, e eu estava dando treino no Flamengo. Então, as pessoas me viam todo dia atuando como treinadora, era completamente diferente, né? Tinha uma escola dentro do Flamengo. O Flamengo, assim como tem o Serginho com a Irina, né? A Carol foi atleta dela. Então, as meninas ali trabalham como a Irina determinou, junto com a Nádia e com o Oleg, entendeu? E, então, no Flamengo é uma história diferente. O que eu acho que eu consigo fazer que é diferente um pouco é porque
eu venho como um trator, né? Eu venho com o pé na porta e tudo que eu faço com muita emoção, com muita energia, com muita força. Talvez isso mexa com quem está do meu lado, né? E eu acabe fazendo com que a galera ande comigo com a velocidade que eu tenho, com a força, com a energia, com a coisa, né? Com essa que eu sempre tive essa coisa de ganhar, né? Eu nasci para ganhar as competições. Eu não sei fazer de outra maneira, né? E sempre foi assim, sempre. Então, eu acho que eu trago isso comigo, né? E a mesma coisa da minha academia particular, dos meus projetos sociais. Eu não, mesmo que seja aquele nível, eu quero que esse nível seja muito bem feito, mesmo que não vá ser ginasta. E isso é o meu diferencial. Eu tenho tesão para olhar a Rebeca, assim como eu tenho tesão para olhar uma criança que simplesmente ama a ginástica e quer fazer, mas que ela não será jamais uma atleta, uma ginasta. Então, acho que isso faz com que os treinadores se motivem para que eles deem mais do que normalmente eles dariam. Então, eu acho que é isso. E no Flamengo, aí vamos, né, quando a gente falar do Flamengo, eu digo como é que eu fiz para criar uma geração de campeões, tanto atletas como treinadores, já que eles não eram treinadores que tinham uma escola minha, né? Bom, Georgette, você falou, né, sobre a importância da Luísa na sua carreira, né, que ela também é um nome importantíssimo para a ginástica brasileira, nossa primeira medalhista em Jogos Pan-Americanos, mas você também tem outra ginasta aí que foi histórica, tanto na sua carreira como para a ginástica brasileira, que é a Daniele, né, que é nossa primeira medalhista mundial. Queria que você falasse um pouco dessa sua relação com a Dani. Uma relação muito conflituosa, né? Na realidade, toda a relação de atleta e técnico é confusa. Eu digo que o Chico, ele tem o treinador, né, olímpico e medalhista olímpico, ele tem, para mim, a maior qualidade de um treinador, que é incomparável. É a habilidade que ele tem de suportar as coisas que essas meninas têm no seu dia a dia, né? Mulher não é uma coisa fácil. E você conviver tantos anos com diferentes personalidades, ele levar isso, para mim, ele é ao concurso, não existe. Se ele se chateia, você não vê. Se ele se aborrece, ele consegue se aborrecer e ficar bem. Se ele é um negócio fora de série. E o quanto elas são apaixonadas por ele, né? O quanto elas respeitam o Chico, o quanto elas gostam de estar com ele. É uma coisa impressionante. Então, eu acho que a Daniele me deu muito trabalho, mas eu acho que me deu muito trabalho porque era tudo muito novo para a família dela. Né? De repente, eu vou para IASH, trabalho um ano lá, comecei a dar treino para ela, tinha 9 anos, e quando eu resolvi voltar, acabou o ano, o Flamengo me chamou de volta, eu levei 8 ginastas, né, para IASH e tal, eu fui 15 vezes campeã adulta consecutiva e eu digo que eu só perdi para mim mesma quando eu fui para a IASH, porque eu ganhei o brasileiro pela IASH. E aí eu trouxe a Dani, porque eu vi que era maravilhosa, e no Flamengo tinha o masculino, e na época eu voltei como chefona, assim, quando eu era treinadora-chefe, mas voltei como supervisora geral de tudo, do masculino, da escola de iniciação, da escola de esporte e tal. E aí eu falei, olha, o Diego não treinava, ele ficava pulando para lá e para lá, para lá e para cá. Eu falei, olha, lá no Flamengo tem masculino também. Então, eu trouxe a família, simplesmente. Eu fiz uma loucura, né? O pai dela tinha 15 anos de emprego, largou o emprego, veio embora, e eu tinha um vice-presidente chamado Getúlio Brasil, que é meu amigo até hoje, do Flamengo, um benemérito do Flamengo, que dava R$1.000 do bolso dele, na época, um cheque para a família. O Flamengo, na época, tinha um prédio onde moravam os atletas e treinadores e tal. Então, tinha o apartamento, tinha esse dinheiro, mas eles vieram com a cara e com a coragem, né? Então, né, enfrentamos todas as dificuldades e tal, parará. E claro que para a família foi difícil, porque
não havia uma situação econômica muito equilibrada. A Dani não foi uma. O que eu tive facilidade com a Luísa, depois com a Soraya e com tantas outras que eu treinei, com a Dani não foi fácil, não. Ela foi bem difícil como ginasta, a gente tinha, né, umas dificuldades com ela e tal. E, além de tudo, a mãe ajudava muito a família, então vinha muito a família dela para cá. Houveram coisas que a própria família teve que aprender, né? Foi aprendendo na vida, e que isso, de alguma forma, dificultava as coisas. Então, eu fui formando a Dani, mas foram aparecendo outros interesses na minha vida, né? E aí rolou o acidente deu uma virada na minha vida, né, de cabeça para baixo, e eu mudei alguns conceitos meus também, né? Então, mas foi sem dúvida nenhuma, eu tive os 2 companheiros que me ajudaram na formação da Dani, foi Casimiro Soares, que eu fui casada, um dos maiores fenômenos da ginástica mundial cubano, e o Ricardo Pereira, que hoje está nos Estados Unidos, e que era um rapaz que me auxiliava dentro do Flamengo, e que me ajudou também, e bastante. Então, nós 3 ali nos incumbimos bom, a gente tinha 16 ginastas na mão, né? Seleção toda nossa, mas a Dani fez elementos com 11 anos que ninguém fez até hoje, né? Eu era uma ginasta, hoje a geração pode ficar um pouco melhor mais tarde, mas eu aprontava ginastas muito cedo. E eu tinha uma coisa na trave, né, de entrar com 3 elementos, de sair de 3 elementos. Minhas ginastas, eu tinha umas propostas de... eu nunca gostei de fazer nada muito simples, então a trave era um aparelho que eu treinava muito e tal, e elas tinham já sai de 3 elementos, a Dani saía de 3, praticamente todas as minhas ginastas, ou era rondada flick duplo, ou era flick duplo. Então, 3 elementos também na entrada. A Dani foi a primeira a fazer, né, 4 elementos de entrada no mundo. E aí foi uma relação conturbada, mas que no momento que tinha que ser maravilhoso foi perfeito, né? Que foi aquele ano que a gente treinou, eu era deficiente e tal, né? E isso foi uma coisa difícil para mim, mas eu ia domingo com o Casimiro para treinar ela e o Casimiro sozinhos no ginásio, e a Dani foi perfeita naquele ano, naquele momento, sabe, quando o corpo está bem, ela não teve lesão nenhuma, ela treinava como uma louca, e eu via muito a gente, tal. Então deu tudo certo e essa primeira medalha chegou. Depois dessa primeira medalha do Brasil, as coisas ficaram muito conturbadas, né? Porque aí chega dinheiro, chega patrocínio, aí a confederação começa a botar a mão, e aí todo mundo quer botar a mão no bolo, né? Quer mexer o bolo, e aí o bolo desanda. E foi o que mais ou menos aconteceu depois. A Luísa eu treinei 13 anos, a Soraya eu nem sei quantos anos, mas acho que uns 6, porque ela já veio muito pronta para mim, e a Daniele foram 9 anos, né? E de convivência, de treinamento e tal. A paralela, quem preparou para mim foi o Casimiro, que ela fazia o rile, né? Fazia 2 riles e fazia duplo escada com pirueta na saída. Inclusive, a Dani até hoje é a melhor colocação que o Brasil tem, né, em assimétricas nos Jogos Olímpicos. Ela exatamente. Ficou em 11º lugar lá em Atenas. E aí eu na paralela, eu praticamente não metia a mão. Eu era muito boa treinadora de salto, uma boa treinadora de trave, muito boa, modéstia à parte, e de acrobática. Acrobaticamente, o negócio era legal. Eu era boazinha. E em falar da Dani, né, um momento icônico aí da nossa ginástica brasileira é o Me Perdi Georgette, né? O que rolou esse dia? Como é que foi isso aí? Acho que foi em 2002, né?
E eu sou horrível de data, mas foi uma competição que eu fui com a Viviane, inclusive, que foi minha ex-ginasta, e depois minha treinadora no Flamengo, e depois que eu saí, ela ficou à frente da Jade também, ela e o Ricardo. Então, nós fomos a essa viagem, era uma Copa do Mundo, a Dani, ela fazia o que ela quisesse no solo, essa era a grande verdade, né? Era igual o Diego também, Diego foi... Na realidade, teve uma geração de Diego, Vitor Rosas, a Jade e a Dani, que eram no solo uma loucura. No Flamengo era um show de... O que você queria, eles faziam. Né? Então, a Dani fazia tudo para frente, tudo para trás, longitudinal, transversal, combinado, e aí ela vai para aquela prova e faz aquele negócio lá, a última passada, ela era pequenininha e tal, e foi muito engraçado, porque né, isso ficou um meme. Eu falei, não dava para fazer uma dupla, porque ela fazia dupla quase parada, né? Ela tinha uma noção corporal tão grande. E essa coisa, eu me perdi, Georgette, a gente tinha isso, né, no treinamento, de muitas ginastas se perdem, muitas ginastas, aquilo que aconteceu com a Bios, né, isso é muito normal nos saltos ornamentais, né, e na ginástica, da atleta está fazendo, dominar um exercício e, de repente, ela não consegue mais fazer. Mas a Dani, cara, ela não tinha isso. Ela, no solo, ela tinha medo da trave, ela às vezes não fazia na paralela e tal, ela dava uns probleminhas, mas no solo ela nunca teve problema, ela sempre fazia com uma facilidade. Então foi uma surpresa para mim, porque 2 vezes a gente estava com a medalha na mão. Uma, ela entrou bem, a gente estava na Inglaterra, não sei o que, aí ela honrou o cadete. E aí eu queria matar ela, porque ela entrava com 4 elementos, saía de 3 e errou um cadete. E dessa vez foi isso, né? Eu falei, mas não é possível que ela não tenha, né? Porque um esticado, sei lá, mas aí eu falei, dupla, porque ela fazia dupla, assim, acordava de manhã, ia lá e não precisava nem aquecer. E aí virou esse meme aí da Ali era para ela sair de tripla, né? Tá? Era para ela fazer tripla de última ali, né? Isso. Mas aí era tão simples para era uma dupla que eu falei, isso não dá para fazer uma dupla, só que eu falo um palavrão no negócio, né? Não, mas é muito engraçado, porque tá lá a Dani quase falando pelo nariz, eu me perdi, Georgette, você não é capaz de fazer uma dupla pirueta? Porque se ela fosse uma ginasta que tivesse dificuldade, eu saberia que podia dar zebra, mas não, nessa prova não, né? Então, e a Dani era assim, ela tinha umas coisas. Ela foi uma vez. Eu fui para uma. Eu insisti de levá-la para uma Copa do Mundo, acho que era Lyon ou Lille, na França, e aí eu falei: não, era uma época que a gente brigava muito, né, porque a confederação queria que as minhas ginastas fossem para Curitiba, e eu. Nossa, eu brigava com a Vicélia, que era presidente da época, que era uma loucura. E aí mas eu falava bem com o Oleg, eu quero levar a Dani, ela está pronta, você tem certeza? Ele falava para mim, não, tenho, né? Aí levei ela. Chegava na hora, ele, no treinamento, ela tinha que apresentar para ele, né, conferir que ela estava tudo bem. Aí eu falava, ela está pronta. Aí ela subia na paralela, fazia aqui parada e caía. Mas 5 vezes, né, assim. E eu envergonhadíssima do Oleg, né? Porque, tipo, o que o cara vai pensar de mim? Eu estou dizendo que ela está pronta, ela sobe e faz isso. Então, tinha vezes que eu tinha vontade de entrar na jugular da Daniele, né? Assim, porque ela fazia umas coisas de deixar a gente absolutamente louca, de querer fazer as coisas só na hora. Então, ela teve ali, foi difícil, foi um comportamento bem difícil. Deu certo na medalha do Mundial, deu muito certo, ali ela ouviu tudo o que eu tinha que falar para ela e ouviu, né, e fez exatamente, deu tudo certo, sabe, na hora certa, no momento certo, estava bem preparada, os árbitros estavam... eu preparei ela para o individual geral, para ela, né, para que ela arrebentasse no individual geral, porque eu estava sonhando com a medalha do solo, sabia que havia condições, era a minha hora,
havia uma emoção de me verem pela primeira vez na cadeira, porque eu não tinha aparecido ainda internacionalmente, né? As pessoas viram. Então, eu conhecia todos os treinadores, e pelo fato de eu falar outras línguas, eu falava com todo mundo, eu era tradutora quase de todo mundo. E aí, então, eu conhecia, eles me conheciam de muitos anos, mas eles sabiam, né, claro, do acidente, mas não tinham me visto. Então, foi a primeira vez que eles me viram na cadeira de rodas, né? E eu estar ali, havia uma emoção no ar, assim, sabe, de caramba, cara, será que se eu tivesse acontecido comigo, eu conseguiria fazer o que ela está fazendo? Então, tinha uma coisa, uma energia boa para a gente, sabe, assim, virando para a gente. Então, ali foi um espetáculo inesquecível, sem dúvida, o melhor momento da minha vida como treinadora, né? Não dá. Eu, claro, com a Luísa, a medalha de ouro no PAN, foi uma delícia, foi maravilhoso, mas, sem dúvida, você chegar ao cenário mundial com a quarta menina no individual geral, a 0,10, e ganhar uma medalha mundial pela primeira vez para o Brasil, né? A gente não era respeitada nada, sendo que a gente estava com romenas e russas ali, não era, eu não estava disputando com a americana, nem com, né? Estava com a nata e ela, um mês depois, a gente vai a Marseille, ela ganha da Raducan, aquela menina que ela tinha perdido ali, porque aí também não tinha camisa suficiente, né? Mas no solo não dava, porque ela foi fenomenal, era a última e eles não conseguiram tirar a medalha, não. Eu acho que estava ali pronto, né? Se ela acertasse, ela ganharia para a primeira medalha do Brasil. E, Georgette, você viu, você percebeu que Sydney foi essencial para a Daniele, na mentalidade dela, enfim, para ela conseguir formar esse ano incrível de 2001? Eu acho que sim. A gente em Sydney, eu tive um problema muito sério, né? Porque eu não tinha credencial e nem podia ter, porque era uma credencial só, a Irina era treinadora, e eu, como cadeirante, eu precisava de um auxiliar, né? Então, era impossível ter duas credenciais, até porque eu não tinha como subir para ajudar e tal, apesar da Dani treinar comigo sem nenhum tipo de auxílio, né? Aí, o que aconteceu? Eu fui para Curitiba com a Daniele, treinei ela, estava com uma amiga minha que me ajudava e tal, treinei ela, e a gente estava, assim, até com o Rony, nós íamos, a ideia era a confederação alugaria uma casa, né? E eu e Rony, que na época já coreografava para o pessoal, apesar da Dani não ser uma coreografia do Rony, mas ele já estava ali participando e tal, ficaríamos nessa casa para poder assistir e para a Dani, então, saber que eu estava ali, né? Para a gente poder se comunicar e tal. E aí, eu acho que 3 semanas antes, não mais do que isso, a Irina já treinava a Camila e tal, e aí a Vicélia entrou no ginásio e falou assim, olha, eu sinto muito, mas o Comitê Olímpico disse que não... porque teria uma credencial só para eu acompanhar os treinos, tá? O Comitê Olímpico disse que não vai poder dar essa credencial. E também não falou em nenhum momento assim, tipo, mas nós vamos te levar de qualquer maneira. Não, na realidade, a confederação não queria que eu fosse, queria que a Irina levasse as duas e que não tivesse interferência. E aí eu sou a Georgette Vidori, com um gênio muito grande, terrível, eu falei, então eu vou embora. Aqui eu não fico. E aí liguei para o Flamengo, na época, o pessoal, não, você não pode. Eu falei, mas eu não vou ficar mesmo. Aqui eu não fico. Porque ou eu mato as pessoas daqui de dentro, né? E na época eu queria literalmente matar eles, porque apesar de estar na cadeira, a bichinha é forte, ou então tem alguma coisa que eu não sei explicar o que é, todo mundo tem medo. E aí eu falei, eu vou matar essa confederação, eu vou, entendeu? É um trabalho meu, né, de anos que eu fiz, e, cara, isso é uma injustiça do cacete. A minha atleta é 200 vezes melhor do que a Camila era na época, muito bem treinada, muito, né, uma atleta, uma menina boa, mas sem nem chegar no dedão do pé da Daniele. E eu sabia que eu podia chegar lá e ter um resultado, colocar a Dani entre as 10 melhores do mundo, e eu queria fazer isso e tal. E aí eu vim embora e falei para a Dani, agora é contigo.
você vai ter que mostrar que, mesmo sem a sua treinadora, você é capaz de, né, de lutar e de conseguir. E ela foi, treinou direito com a Irina, não, me parece que não deu problema na época e tal, e foi para lá, mas aí começou um problema muito grande na época comigo e a Confederação Brasileira. Aí começou uma luta de foice, né? Um negócio... E para a própria Dani não foi fácil, porque quando ela voltou, ela ficava no meio ali, né? Porque eles, lógico, loucos para levarem a Daniele, óbvio, né? Uma atleta do nível dela, todo mundo queria botar a mão. E aí era uma luta muito grande, porque ela também não queria ir, ela também queria ficar. Eu nunca fui uma treinadora, tipo, ou fica comigo, não, entendeu? Só que ela ia para a seleção, quando ela voltava, não pode fazer esse elemento, não pode fazer aquele, não pode... Foi um momento de grande dificuldade. Mas aí nós apostamos, assim como eu apostei com a Luísa, de fazer a ginástica pelo Brasil, no Brasil. Com a Dani teve um pouco isso, né? Uma aposta de... tem lá tudo aquela estrutura, porque na época a estrutura da confederação lá era fisioterapeuta, psicólogo, eles estudavam lá no CEGIM. Tudo que hoje se dá para a seleção era feito com as meninas lá, e nós não tínhamos mais nada, nem o Grêmio Náutico União, né, que aí a Adriana também ficou abandonada, nem eu no Flamengo, mas eu resolvi, então, falar, bom, eles têm tudo isso, mas eu vou mostrar a treinadora que eu sou. E a Dani também, de alguma forma, também amadureceu bastante nesse momento e também trouxe isso. Não, eu quero fazer ginástica no Flamengo, eu quero fazer ginástica com meus treinadores, entendeu? Foi assim que rolou. E como foi essa questão aí eles quererem levar a Dani para Curitiba? Acho que ela chegou aí um tempo, mas depois voltou. Como foi essa relação aí sua com a seleção permanente lá? Foi muito difícil porque eu tinha... O que acontece, né? A gente tem uma história dentro do Brasil, e eu entendo que essa história merece respeito, entendeu? Então, eu vim do nada, eu fui para Seul sem ter um tablado, né? Eu treinava na pista e ela foi a primeira finalista olímpica, só Deus sabe como é que eu treinei. Depois eu consegui botar a Soraya como a primeira finalista mundial, né? All Around, que o Brasil não tinha isso. E era eu, e eu que motivava os treinadores, eu é que dava treino de segunda a segunda. De repente, a confederação passa a ter dinheiro, né? E diz, olha, agora, Georgette, você não serve mais, agora eu trouxe o ucraniano, não sei quem, pé, entendeu? E eu respeitava muito o Oleg, mas a Irina não tinha resultado nenhum. A Nádia é a mesma coisa, entendeu? Então, de repente, peraí, que negócio é esse? Agora pega todas as minhas ginásios, leva todo mundo, e eu que ralei peito, que peguei a parte mais difícil da história brasileira, eu e tantos outros treinadores, né? Mário César, Berenice, Adriana, do Grêmio Náutico União, Eliana, do Grêmio Náutico União, e tantos outros que eu posso até estar aqui deixando de falar, Yumi e tantas pessoas, que, poxa, foram as pessoas que tiveram a parte mais difícil. Então, na hora que tem o dinheiro, então, olha, agora... Então, foi uma luta. Eu tinha um ódio quase mortal disso, entendeu? E apesar de ter tido uma relação com a Vicele e com a Eliane maravilhosa, antes da Irina chegar, foi muito boa a minha relação com elas. E hoje é muito boa também, entendeu? A própria Irina, a minha relação com a Irina é fenomenal, mas havia uma disputa, né, entre a Irina e eu como treinadora. Eu, porque achei que estava entrando na minha casa sem bater na porta, entendeu? Entrando direto. E ela, por sua vez, também, como ela foi convidada, ela não tinha culpa de nada, ela estava ali na estrutura da confederação e a confederação estava apoiando, e depois ela trouxe o Oleg e tal. Então, havia uma disputa muito grande, só que eu considerava uma disputa injusta, porque eles tinham tudo
E eu tinha o Flamengo, que na época não tinha a estrutura que tem hoje, né? Era um clube que tinha muitas deficiências, muita falta de grana. Eu era psicóloga, médica e tudo mais, entendeu? Então eu achava que era uma competição injusta, né? E pelo tudo que eu já tinha feito no Brasil, pelo tudo que eu já tinha demonstrado, por tudo que eu já tinha. Então foi um momento conflitante e que acabou atrapalhando um pouco a vida da Daniele como ginasta. Eu acho que não, se a nossa relação tivesse sido melhor, eu acho que a Dani talvez tivesse uma tranquilidade maior para treinar, né, não ficasse nesse puxa de um lado, porque quando ela ia para lá, ela também não era tão bem-vinda, entendeu? Porque, né, era treinadora, era treinada pela Georgette, né? Quando ela voltava, então foi um momento difícil para a Daniele. Eu acho que isso talvez ela não tinha chegado à medalha olímpica por causa disso, porque houve tanto conflito, né? E que acabou dando desvirtuando o caminho que poderia ter sido da Dani a medalha olímpica, porque ela tinha nível para ter uma medalha olímpica. Georgette, pensando nesse tema de seleção permanente, que é um tema também super quente aí nas discussões sobre ginástica, a gente tem hoje uma configuração da seleção brasileira que, em algum lugar, pelo menos as meninas que treinam ali no CT, ela é permanente no sentido de que elas treinam praticamente todos os dias lá, mas elas treinam de segunda-feira, se eu não me engano, no Flamengo. Queria que você comentasse um pouco o que mudou, né, em termos dessa seleção permanente do passado e a de hoje, e se você acha que essa relação delas poderem treinar um dia e servir de inspiração para as meninas, pelo menos num dia da semana, se isso ajuda o clube de vocês com a motivação, a referência ali para as meninas mais jovens. Claro, né? Eu acho que quando a gente teve a seleção meio que permanente, a gente teve essa questão aí de formar treinadores, né? A Kelly e o Chico estavam vindo com uma meninada. Eu peguei a seleção em 2009, que não tinha ninguém, gente, inteiro. Todas as ginastas estavam machucadas, todas, e muito machucadas, não era pouco. E entendo isso, porque era um treinamento muito intenso, o Oleg conseguiu dar um resultado esplendoroso no Brasil, o Brasil passou a ser olhado de outra forma, né? As meninas tinham outra performance, e ele realmente... Só que o treinamento era ir num grupo pequeno, né? Você tinha um grupo ali de 12, 16 meninas, que era um treinamento que tinha que ser mesmo para o Brasil chegar onde chegou. Eu não tenho... eu não estou aqui criticando, não, tá? Eu estou aqui dizendo que a banda tinha que tocar daquele jeito. Só que, para isso, teve um sacrifício muito grande, elas se machucaram muito. Quando eu peguei a seleção, eu catava os caquinhos, né? Porque cada uma tinha uma lesão pior que a outra e tal. Então, a minha obrigação era classificar para 2012 e esses treinadores jovens chegando. Então, era uma seleção permanente, a gente não tinha ginásio direito, né? Porque a gente ficou no velódromo, no meio do velódromo. Daqui a pouco o Flamengo pega fogo, daqui a pouco, né, a própria confederação mudando, saindo de 28 anos de uma gestão da Vicelli e da Eliane. Então, toda essa adaptação da própria Irina com, né, o Sejin, que era acostumada a ter, você imagina, muda tudo, agora não é mais nada assim, né? Então, também, essa transição também não foi uma coisa fácil, muito difícil de entender. Então, não era uma seleção permanente, né? Como tem um ginásio, elas têm suas casas, os treinadores todos estão lá. Depois, quando a gente voltou para o Rio, para aquele ginásio, sim, aí fizemos uma seleção permanente. Mas enquanto estávamos em Três Rios, cara, era uma loucura. O Alexandrov dormia num hotel que passava o trem umas 3 vezes durante a noite. E esse cara 26 medalhas olímpicas. Como atleta, treinadora, você imagina 26 medalhas olímpicas e o trem passando. Pi, pi. E esse cara nunca me reclamou nada e tal, mas essa era a minha seleção permanente. A treinadora, a coreógrafa, né, a Margarida tinha horror de estar em Três Rios. Horror, porque ela estava... Tudo bem que é bielorrussa, deve estar para ralar do peito lá para caramba, mas
estava morando na Austrália, então já tinha conhecido uma situação melhor de vida e tal. E aí, de repente, vai para Três Rios e morava num hotel, entendeu? Que não era. Hoje, Três Rios tem melhores hotéis, mas na época não tinha. As meninas ficaram melhores, mas não era um super ginásio, era um ginásio do meu projeto social, entende? Então, essa era. Quer dizer, saiu da estrutura da Confederação de Curitiba, que era, né, na época, um ginásio maravilhoso, aquecido, inclusive, para ir para o ginásio de Três Rios, entendeu? Então, não posso considerar aquilo ali foi uma seleção permanente. O que eu considero é que eu fui coordenadora, classifiquei para os 2 Jogos Olímpicos e deu com todas as com Liuque, que eu não sei o que, não classificou. Então, eu acho que dentro da estrutura que a gente tinha, meu amigo, eu não quero saber, eu vou lá e mando ver e nós fomos classificados. Mas tivemos a medalha olímpica, então vale a pena, está tudo certo. E aí, agora, essa estrutura, quando eu voltei para o Flamengo, havia uma relação muito difícil das meninas com o Flamengo, né? Apesar de elas terem sido formadas no Flamengo, apesar de ter sido... A Flavinha um pouco menos, né? Porque a Flávia estava na minha ONG, tarará, depois é que ela foi para o Flamengo, mas não teve, a formação dela foi conosco. Mas tinha uma história já no Flamengo grande, mas não havia relação nenhuma, era uma coisa que para ir no Flamengo era quase como se fosse uma tortura, né? E quando eu voltei, eu falei, olha, eu acho que a gente quer essas meninas, obviamente, porque se formaram conosco, né? Eu sentei do lado da mãe dela e pedi para a mãe dela, Flávia, eu descobri, a Rebeca, eu como coordenadora, passei 7 anos com ela, então... né, 2009 até 2016, então eu conheço essas meninas, Lohane um pouco menos e tal, mas eu conheço essas meninas com a palma da minha mão, então eu entendo que para o Flamengo continuar investindo, não tem cabimento essas meninas não aparecerem aqui. E foi foi uma coisa, porque elas sabiam que ali estava chegando a Georgette, que eu não era uma pessoa boa de negociação, não. Eu não sou muito lá, a democracia ela tem, eu gosto muito, mas tem uma hora que a gente tem. E aí eu expliquei para elas exatamente a importância que tinham elas irem no ginásio, né? Quer dizer, foi uma conquista, sabe? A gente foi conquistando. No começo foi muito difícil, havia um desagrado assim delas em relação à minha imposição, mas eu fui mostrando para elas que para que o Flamengo realmente tivesse algo que seria o mais importante, que era elas estarem conosco. As crianças verem elas, as crianças da escolinha, as pessoas que passam por aquele vidro ali fora, verem, e olha que elas não eram esse sucesso que elas são hoje, né? Mas que, poxa, nós tínhamos medalhistas mundiais, que era a Jade naquele momento, né? Tínhamos medalhistas olímpicos dos Jogos Olímpicos da Juventude, que era a Flávia. Poxa, a gente precisava que o Flamengo usufruísse disso, e usufruísse no sentido de poder observá-las, poder estar com elas, poder ver que elas também treinam, que elas têm os mesmos problemas que todas as ginastas têm, que elas também têm dificuldade. E aí fomos nos juntando e nos unindo, e aí elas foram entendendo o que o Flamengo representa, né, o tamanho desse clube, o tamanho dessa camisa, porque no começo, né, não tinha foto com a roupa do Flamengo, e aquilo me deixava chateada, e tarará. Mas aí eu fui mostrando para elas também o quanto eu as respeito, o quanto eu valorizo o que elas fazem pela ginástica brasileira, o quanto eu entendo a importância delas, e o quanto o Flamengo precisava disso. E aí a gente foi, entendeu? E hoje tem aquilo que vocês viram lá. Elas vão, é muito engraçado, porque toda vez você imagina, a Rebeca Andrade vai dar bola, que a Georgette não olhou para ela na paralela, pensar, não, né? Naquele dia, eu estava lá agitada com vocês, vendo coisas, então ela falou, você não viu, eu fiz 3 vezes a parte correta, maravilhosa da paralela, e aí você para e pensa, né? Caramba, a Rebeca está se importando porque eu não vi a parte da paralela dela, né? Então, isso é uma coisa que a gente conquistou, uma relação de carinho, de respeito,
né? Afinal de contas, temos uma medalhista olímpica, medalhistas mundiais no ginásio, né? Isso, se as pessoas não sabem o que é isso, eu sei. Eu sei o que isso representa. Nós vivemos a emoção lá no Mundial juntos, né? A gente que estava lá. Né? É algo que só a gente que está no dia a dia do ginásio consegue entender o quanto vale isso. Então, acho que hoje a nossa relação é de carinho, assim, né? Elas pelo Flamengo. É claro que treinar naquele calor, né? Sair do lado da casa delas, pegar um trânsito do caramba, treinar. Antigamente o Chico ia, mas agora com a Ana Luísa o Chico fica e elas vão. Né? Tudo, gente pra caramba, o calor do caramba. Elas têm ali o aparelho com 15 meninas esperando, entendeu? Então, claro que, meu Deus, para elas não é fácil, seria muito mais cômodo elas estarem ali. Mas hoje elas entendem o que representa. Elas não vão só assim. A gente dá um curso, elas aparecem, elas treinam para as pessoas verem, elas autografam, elas competem, elas treinam a semana toda antes do brasileiro conosco, para treinar a equipe junta, sabe? Outras relações foram criadas e que para a gente é de suma importância. É o Valmir que bate um papo e segura elas, é o Ângelo que segura, sabe? Elas também criam uma confiança. Porque o Chico é humano, né? Pode acontecer alguma coisa e aí, como é que fica? Elas têm que ir com um treinador que elas confiam. Então, isso também dá a eles uma responsabilidade grande. Não é fácil corrigir a Rebeca, né? Não é fácil corrigir a melhor do mundo. Então, você tem que estar ali muito certo, né? É uma emoção segurar elas. É muito gostoso estar com elas no ginásio. E elas sabem disso. Elas sabem quanto eu fico feliz delas estarem ali, de quanto eu sinto, os treinadores e todas as meninas, né? Afinal, tem muitas que entram ali na pista com a Rebeca fazendo o que ela faz. Ela não aquece e faz um duplo esticado. Né? E as meninas olham e falam, bom, eu pelo menos tenho que fazer um duplo grupado aqui, porque é assim que é ela e todas as outras. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que mudou, a relação mudou. Hoje eu tenho certeza que não é uma situação financeira, sabe? Assim, elas não estão no Flamengo por causa do dinheiro. Elas estão no Flamengo porque elas têm uma relação de proximidade, de respeito, de carinho com o Flamengo. Teve uma coisa que me chamou muita atenção, né, vendo os treinos. A Duda estava fazendo um preparativo de Stalder, né, na paralela. E aí, eu não reparei muito essa parte, mas eu acho que não estava tão bom. Aí a Jade viu, enfim, elas conversaram lá, aí foi a Duda e o Ângelo foram corrigir e tal. Aí a Jade estava conversando com a gente, aí a Duda falou assim, olha, Jade, pra Jade ver, tá melhor. E aí a Jade falou, realmente, tá melhorando. Então é legal ver essa relação também das mais novas se esforçarem em fazer o melhor possível, porque, sabe, ó, a minha ídola tá aqui me vendo, eu tenho que fazer bonito para ela. E isso me chamou muita atenção, sabe? Porque, querendo ou não, puxa também as meninas mais novas. Isso aí, a Jade tem já essa característica, né? Ela é que mais vem, a que mais ensina, a que mais... a Flavinha, se perguntar também, a Rebeca é um pouco mais na dela em relação a isso. Às vezes eu chamo e falo, Rebeca, olha, fala para ela como é que é. Ela morre de vergonha e ela fala, ai, Jô, não sei o quê, mas ela fala. Mas o que é importante também é, por exemplo, na competição, no brasileiro, elas treinarem juntas e as meninas menores estarem ali, sabe? Faz a físio junto com elas, comem com elas, dormem com elas, acordam, tomam café com elas, aí vão para a sala de musculação com elas, vê como elas se preparam. Na hora da competição, vê como é que elas aquecem, porque a Rebeca simplesmente senta, né? A Rebeca... até a Biles levanta e faz alguma coisa, a Rebeca está sentada, de repente ela levanta e faz o que ela faz. Em compensação, a Flávia anda para lá, para cá, e ela aquece de novo, ela faz outra vez. Então, as meninas também, junto com elas, percebem isso, né? Como é que elas fazem
quem é que tem mais a ver comigo, né? Qual é a característica que eu preciso? Então, por exemplo, a Jade tem uma característica muito de apoiar as atletas, né? Tanto as nossas como as próprias atletas de seleção, né? Ela fala, ela diz, vamos, tal. A Rebeca já fica muito na dela, né? Ela só apoia quando ela já acabou a prova dela e quando, né, ela tem uma coisa muito de uma concentração que é própria dela. A Flávia não, ela já fica na dela e ela olha de costas, mas daqui a pouco ela dá uma força. A Lohane já tem outro jeito. Então, elas vão ensinando um pouco isso, entendeu? E isso não se aprende, isso o treinador não ensina. O que ensina é o convívio. Então, você imagina para a gente do Flamengo botar essas meninas competindo junto com as melhores do mundo, né? As ginastas que estão entre as melhores do mundo. É uma experiência que não tem outro clube para fazer isso, só o nosso, né? Então, isso é um privilégio nosso, sem dúvida nenhuma, é algo que as nossas ginastas estão tendo que outras não têm, a não ser aquelas que estão na seleção brasileira e que entram junto com as meninas, mas as que não são de seleção não têm esse privilégio, e nós temos, né? Então, acho que essa questão aí também é um diferencial para o Flamengo, e por isso que eu faço tanta questão delas se manterem conosco e delas terem essa proximidade, porque é um valor, é uma experiência que a gente não ensina, que não tem como, entendeu? Como ensinar. Eu acho que é um diferencial, sem dúvida. Bom, Georgette, falando, né, já que você estava falando dessa relação das meninas da seleção principal com as meninas mais novas do Flamengo, né? Falar um pouco dessa garotada aí do Flamengo que tem competido muito bem nos campeonatos brasileiros, que tem se mostrado aí uma geração que tem se mostrado bastante promissora aí para o futuro da seleção brasileira, né? Queria que você falasse um pouco desse seu trabalho com as meninas aí das categorias de base do Flamengo. Então, quando eu cheguei no Flamengo, né, eu consegui contratar o Valmir no mês seguinte, foi uma sorte, porque ele tinha saído do Fluminense e tal. Havia como estruturar isso, né? Primeiro que eu não conhecia os treinadores, então como é que eu ia definir esse é juvenil, esse é adulto, e fora que eu queria que eles estivessem motivados para todos chegarem a um patamar de treinadores de alto rendimento. Então, eu fiz uma coisa que ninguém faz, que é colocar todo mundo treinando todo mundo, né? Então, no começo, é quase que o Zagallo, né? Tem que me engolir, sabe? Eles queriam me matar, lógico, né? Porque todo mundo quer o filé mignon. Mas eu fui provando a eles que, com as vitórias do Flamengo, né, que a gente conseguiria, se a gente ficasse só com o grupo principal, ninguém ia formar e a gente ia ficar com um buraco também, né? De geração não só do Flamengo, como uma geração brasileira, que a gente tinha uma responsabilidade, porque muito poucos clubes estavam trabalhando e muito pouca gente fazendo ginástica de alto rendimento, né? Hoje o Brasil faz muito mais ginástica do que fazia, mas para o alto rendimento, se você contar, é muito pouca gente. Então, eu resolvi fazer algo que não se faz em nenhum clube, né? Então, todos, para mim, têm a mesma importância. Os 4, para mim, podem estar na seleção, podem ter, talvez, os homens com atletas mais pesadas, com a questão da segurança, mas ano passado eu fui com a Renata e com a Dani para Portugal, e elas se saíram super bem, sem o menor problema, com essa coisa de segurança e tal. Então, é assim que eu entendi e deu certo, né? E segundo o ex-presidente do Comitê Olímpico, contra resultados não há argumentos, né? E os resultados estão aí. São resultados que eu entendo que são maravilhosos e tal, ainda não. Eu acho que se você comparar o Flamengo que eu entrei e ao Flamengo de hoje, você vai ver que há uma diferença muito grande. Os treinadores hoje estão muito mais preparados, né? Porque também tiveram as suas experiências na seleção, junto com os campos. Não é uma coisa minha.
Eu simplesmente dei a estrutura para que eles pudessem estar mais em contato com as seleções brasileiras e com os outros treinadores, e com o Chico, porque aí a gente começou a treinar mais no CT, o Chico começou a ir mais no Flamengo, a interagir mais conosco, a Irina também, e os demais treinadores, obviamente. Então, os treinadores melhoraram a sua condição técnica. Daniela, a Renata, o Valmir e o Ângelo melhoraram a sua condição. Estamos num caminho promissor de excelentes resultados? Ainda temos que trabalhar muito. Ainda estamos muito longe, sobretudo pelo resultado que a gente tem hoje. Muito difícil ser alcançado em tão pouco tempo. Mas, se nós mantivermos esse grupo motivado, essas meninas, elas conseguem treinar numa carga de treinamento muito forte, porque a gente preparou isso desde o início, desde a minha chegada. E se eles estiverem, né, se mantiverem aí motivados, se realmente elas forem participando de mais camps, mais treinamentos internacionais, mais competições internacionais, eu acho que os treinadores sobem de nível técnico, se tornam mais experientes, né, com mais conhecimento, e aí vão preparar melhor ainda seus ginastas. Porque não adianta ter qualidade de ginasta se eu não tenho qualidade de treinador. Então, eu acho que eles estão caminhando junto, né? Estão naquele momento de observar, né? Todos eles estão participando de competições, todos eles estão querendo cada vez adquirir mais conhecimento, mais experientes, já devem estar na sua cabeça vendo o que deu certo, o que não deu, como é que eu tenho que me comportar para que minha ginasta, conhecendo cada vez mais as ginastas. Essas meninas que eu estava contando ontem, né, o Flamengo tem, e meninas que podem competir. Imagina eu decidir quem vai para a competição. Vocês imaginam que nós temos 4 que fazem 15 anos. Depois a gente tem 2 que faz 14, que é a Isabel e a Nicole. Depois a gente tem 4 que faz 13, Sofia, Julie, Lóio e Érica. Depois eu tenho mais 4 que fazem 12, mas podem competir. Então, 8, 14 meninas que podem ir à competição no juvenil. Entendeu? Então, até para dinheiro eu tenho que dormir nervosa, porque é muita gente, né, para você preparar, e muita gente que é boa, que tem capacidade de chegar a um nível internacional. Então, é preciso que esses treinadores entendam isso, que nós temos isso, fora as outras pequenas que vêm por aí, que também não deixam da gente sonhar com elas. Mas essas 14 meninas são as meninas, fora a Ellen, que é adulto, né? São meninas que nós podemos preparar e que eles vão ter espaço para ir, né? Cada um vai num momento, cada um, se eles entenderem isso, que essa equipe ela tem condições excepcionais de dar uma continuidade ao Brasil, assim como o Pinheiros, né, tem meninas, o Grêmio Náutico União tem meninas. Se a gente conseguir, o próprio Cegim, que esses 4 clubes se mantenham lá no alto, né, com força de treinamento, sendo valorizados por os seus clubes, pela confederação, vai realmente esse resultado de hoje não é porque não temos Rebeca, né? Lembre-se que não temos aí no Brasil nada parecido com ela. Ela é um fenômeno. Temos atletas que treinam muito, como Jade, né, como Flávia, mas Rebeca nós não temos. Então, é difícil manter isso. Mas o que a gente tem que manter é o Brasil entre as melhores seleções do mundo. Isso a gente tem a obrigação de fazer. Não basta a gente querer isso, a gente vai ter que ter também os apoios vindo da Confederação, do Comitê Olímpico, né, dos próprios 4 clubes que eu considero os principais no feminino, né? Então é isso, é todo um... qual é a diferença minha em relação aos outros? É que eu não penso só no Flamengo, né? Eu não sou coordenadora da seleção, mas eu já fui. E já fui head coach também, 15 anos treinadora do Brasil. Então, o que acontece? Eu fico sempre preocupada
em ginástica se tornar popular, ou seja, muita gente, por isso que eu faço os projetos sociais também, porque eu quero ver a ginástica, né, sendo praticada em tudo que é lugar, mas, ao mesmo tempo, em como vamos continuar para que a ginástica não perca esse patamar que ela conquistou, que é estar entre os 8 melhores países do mundo. Vai cair, tem, assim como a Bélgica agora, né, chegou lá, fez a medalhista olímpica, mas não vai com a equipe. Né? Isso é ruim, muito ruim. Mas tivemos aí as quedas, né, da própria Itália, que caiu, a própria França, que caiu, e agora volta de novo a ter uma energia. A Romênia, que morreu, e agora ressurge no cenário mundial. Então, isso acontece, isso é um ciclo. Né? Às vezes é o ciclo de ginastas que não acontece, porque não adianta só o talento, tem que estar no local, tem que ter um local que ela treine, tem que ter um bom treinador, tem que ter uma série de coisas. Então, eu acho que agora, no momento, a gente vive um momento difícil, mas não impossível da gente chegar lá, vai depender de toda essa estrutura que eu estou falando para vocês. Georgette, muito, muito inspirador, e ver, assim, olhando para sua história, a gente vê como você é apaixonada pela ginástica e você dedicou sua vida a esse esporte e, enfim, todos nós somos muito gratos a isso. E eu acho que para fechar, a gente queria perguntar para você o que a ginástica significa para você hoje na sua vida, assim, que te faz acordar todos os dias e se dedicar tanto de corpo e alma e todo o seu tempo para esses inúmeros projetos que você faz, assim, o que você ainda também quer realizar, assim, é o sonho de popularizar a ginástica, você quer ver o Brasil lá em cima, o que te motiva? Olha, se eu ganhasse na loto, eu ficava no meu sítio e não fazia mais nada. Todo mundo diz, mentira, você não ia conseguir e tal, mas eu ia sim. Porque né, a cadeira de rodas, a paraplegia é algo que vai me limitando cada vez mais. Eu sinto muito mais dificuldade. Cada vez que eu viajo é mais difícil, né, ver se o banheiro tem a minha adaptação e tal. Então, mas o que a ginástica é a minha vida. Eu não sei eu fazer outra coisa, né? Eu não sei se eu acho que se eu tivesse dinheiro, eu iria como vocês, nas competições, sabe? Ia ser fã igual vocês são. Porque eu, por exemplo, meu marido vê todos os esportes, eu não vejo. Eu gosto de esporte, mas eu olho e falo, cara, isso aí, o cara treinou esse trocinho aí para fazer isso, vai disputar uma medalha olímpica igual a gente disputa. Então, eu sou muito crítica. Eu acho que a ginástica é o esporte mais bonito, o mais perfeito do mundo. Eu sou assim até chata com isso e eu adoro estar onde a ginástica está, seja em qualquer lugar. Eu fico feliz se eu estou na minha academia, se eu vou visitar meu projeto social, se eu estou no Flamengo. Eu quero estar onde a ginástica está, entende? Me realizo completamente como pessoa. Queria ter dado o Brasil, dei a medalha pan-americana de ouro, né, que só foi batida agora com a Rebeca na paralela, no salto, mas eu fui a primeira a dar de ouro, foi a primeira finalista olímpica individual, foi a primeira mundial, fui tudo primeira, né, primeira medalhista, mas eu não dei ao Brasil como coordenadora a medalha que a gente tinha preparado da Flávia, né, porque a Flávia ali na trave, ela estava pronta para receber a primeira medalha olímpica do Brasil, e a Flávia foi a pessoa que eu mais ajudei, né? Que eu mais trouxe o treinador, corri atrás de patrocínio, fiz tudo o que eu podia, tive o apoio da mãe dela, muito grande, mas fiz o possível e impossível para a Flávia chegar a ser uma ginasta. Nunca pensei que ela fosse estar entre as melhores do mundo, mas sonhei com isso. Sonhei que ela fosse uma grande ginasta. Então, eu acho que a minha vida, ela não teria, eu não seria ninguém sem a ginástica, né? Porque eu aprendi línguas por causa da ginástica. Eu viajei o mundo com a ginástica. Eu conheço mais de 35 países do mundo, mais de 150 cidades, né? Eu fui conhecida, né, no meu país pela ginástica. Então, eu devo tudo a esse esporte. Toda a minha vida eu devo a esse esporte, né? Então, não dá para não ser totalmente apaixonada
E, sei lá, eu acho que a minha vida... Eu acho que é Georgette Vidor do Flamengo ou Georgette Vidor da ginástica. Não tem... Meu sobrenome deveria ser esse, né? E é isso, eu sou fascinada pelo que eu faço, gosto muito, mas se ganhasse na loto, ficaria em casa sem fazer nada. Tá bom? Um beijo grande para vocês, obrigado por me ouvirem, espero que tenham gostado. E sempre estou muito disposta a falar de qualquer coisa. A minha vida é muito grande dentro desse esporte, é difícil escolher momentos bons para poder contar para vocês. Obrigado a você. Pela sua participação aqui com a gente. Então vamos encerrando aqui esse episódio do Duplo Twist Hablado. Se você gostou desse episódio, pegue o link, compartilhe com seus amigos e também siga a gente nas redes sociais, @Duplo Twist Hablado no Instagram e @Duplo Twist Pod no Twitter. Então é isso, até mais, tchau, tchau.